Com relação ao possível chapéu do Corinthians, gente, eu tô vendo aí, o Bola VIP colocou 1,5 milhão por mês e o Corinthians surpreende o Flamengo e encaminha chapéu em Brás por meia da Europa. Cara, chapéu como? Se era tudo cavada, tudo mentira. É, o Flamengo, momento algum, procurou o staff do jogador. O Flamengo não procurou o Felipe Coutinho, a gente trouxe essa informação. O Braz falou que não tinha nada, era uma oportunidade de negócio, mas que o Flamengo não estava tentando até o momento a contratação. Pode tentar? Pode. Mas até o momento o Flamengo não tinha tentado. Então é chapéu aonde? Os caras inventam que o Flamengo está atrás do Felipe Coutinho. A gente traz aqui, já foram 3 vídeos que a gente trouxe aqui já, falando que o staff do jogador não recebeu contato do Flamengo e que o jogador não chegou proposta, não chegou nada. E aí os caras pegam e botam matéria falando que o Flamengo vai tomar chapéu. Aí eles falam que o Corinthians está em conversas com o meio atacante Felipe Coutinho para atuar pelos paulistas em 2023. O Kia Jorabichan, que agencia Coutinho, já deixou claro que vai fazer de tudo para que sua chegada em São Paulo aconteça. Ótimo! Beleza, o Flamengo não tentou, não tem chapéu. Depois que o Flamengo tirou agora o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, na verdade, estava saindo de lá, mas o Flamengo contratou e eles botaram na cabeça que o Flamengo deu chapéu neles. Eles estão com isso na cabeça, né? É coisa que colocaram na cabeça deles. Eles estão com isso na cabeça. Que o Flamengo tirou o Vitor Pereira deles. É coisa que colocam na sua cabeça, tá, corintiano? Isso é coisa que colocam na sua cabeça. Vitor Pereira já estava saindo do Corinthians, né? E aí ficam dando essa fama pro Flamengo que tirou o Vitor Pereira do Corinthians. Pelo amor de Deus, tá? E aí eles estão desesperados querendo inventar um chapéu no Flamengo. Os caras querem inventar um chapéu no Flamengo. Que necessidade é essa, né? Isso aí deve ser matéria, não é possível, matéria de corintiano querendo inventar um chapéu no Flamengo, né? Falando que eles aceitam pagar 1,5 milhão e que o Flamengo vai perder o Coutinho pro Corinthians. O Flamengo nem tentou. O que o Corinthians tentou foi contratar o Everton Cebolinha. O Flamengo fechou a porta na cara deles. A verdade é essa. A gente teve aí também a questão do Anderson Talisca, né? Para passar para vocês, que ele se pronunciou, falou com o jornalista o Jorge Nicola, e eu achei muito importante trazer isso aqui, né? A questão do interesse do jogador, será de voltar para o Brasil. O pessoal fala, a gente não vê isso partir dele, e muito se fala que o Flamengo estaria interessado no Anderson Talisca, também não é confirmado, tá? Ele respondeu aí o Jorge Nicola, a resposta dele foi única e sucinta e ele negou qualquer tipo de ligação com o treinador também, com o Vitor Pereira. Ele falou o seguinte: conversei com o Talisca e ele me disse que nunca falou com o Vitor Pereira. Eles apenas se enfrentaram na época da China, enquanto o Vitor Pereira era treinador de um time e o Talisca jogava em outro. Depois acabou se mudando para a Arábia Saudita e não tiveram mais contato. No entanto, é natural que o Vitor Pereira tenha feito a indicação do atacante brasileiro, tá? Então o Jorge Nicola falando que ele acredita que o jogador, o Talisca, foi indicado, né? Mas o Talisca dizendo que não tem qualquer contato, que não conversou com o Vitor Pereira, tá? Passar para vocês que foram utilizadas 24 defesas titulares diferentes durante a temporada do Flamengo. A dupla mais escalada foi Davi Luiz e Léo Pereira, com 20 partidas, obtendo aí cerca de 65% de aproveitamento. Foi a melhor dupla de zaga. O Dorival também foi fundamental aí no entrosamento da dupla no time das Copas, o famoso time das Copas. A segunda dupla mais utilizada, Fabrício Bruno e Pablo, né, atuaram juntos aí durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Foram 13 jogos sendo titulares juntos, com aproveitamento de 79,4%. Rapaz, que aproveitamento, Fabrício Bruno e Pablo, hein? Eu gosto muito do Fabrício Bruno, cara, ele é espetacular. E o Paulo Souza usou 19 duplas de zaga diferentes, se consagrando aí o técnico que mais mudou a defesa, usando
em grande parte dos jogos o esquema de 3 zagueiros. Atrás dele vem Dorival escalando 9 duplas, tá? Informação aí do GE. Mas que loucura o Paulo Souza, hein? Não é à toa que aconteceu, né? O que a gente acompanhou. O Flamengo aí teve várias renovações e o GE trouxe uma informação interessante que o Flamengo agora tem 9 jogadores em último ano de contrato, com as renovações incluídas, inclusive. Bruno Henrique, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Marinho, Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Vidal e Varela, tá? Tem os seus contratos encerrando em 2023 e o clube não tem pressa para renovações. Eu explico para vocês aqui, o Varela, o Flamengo vai ampliar o contrato, é tranquilo. O Vidal, o Flamengo vai tomar essa decisão no decorrer do ano. O Rodrigo, foi um contrato curto, né? O Rodrigo Caio também, por questões médicas, o Flamengo vai definir no decorrer do ano. O Matheus Cunha, o Flamengo não está muito preocupado nesse momento. Ele deve ter oportunidades aí nesse ano, até porque a gente teve aí algumas saídas e ele deve ter oportunidade. O Bruno Henrique, o Flamengo vai buscar essa renovação. O Davi Luiz tem ali um gatilho para renovar por mais um ano, né? O Everton Ribeiro, o Flamengo vai buscar essa renovação. O Felipe Luiz vai ser avaliado com o próprio jogador, se ele quer continuar mais um ano, se o Flamengo renova mais um ano, que eu acredito que vá mais um ano, tanto ele quanto o Davi Luiz. E o Marinho também, esse aí será avaliado para ver se o Flamengo fica ou não, se vai negociar, o que vai fazer. Lembrando que no meio do ano esses jogadores podem assinar pré-contrato, mas ninguém vai querer assinar pré-contrato. Está no Flamengo e são jogadores aí que a gente sabe que muitos deles o Flamengo vai aproveitar, né? Então alguns o Flamengo sabe que não é momento. A questão do Everton Ribeiro, ele tem interesse em continuar aqui. O Flamengo vai ter calma, né? Para renovar tanto ele quanto o Bruno Henrique, mas eu não tenho dúvida, né, que o Flamengo vai resolver essas situações aí, né? E a gente vai ter aí uma continuidade do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro e de outros jogadores também, tá certo? Então, essa daí não é uma preocupação, apesar de um ano somente mais de contrato, isso não preocupa, né? E o Vitor Pereira, inclusive, a gente, uma matéria que saiu no Lance, que ele tem a intenção de utilizar os garotos do Ninho, né? Os garotos da base. Ele no Corinthians já estava separando vários jogadores, dando oportunidade, e ele tem por costume, por exemplo, lá no Corinthians, ele na sua passagem, ele aproveitou lá, ele começou a garimpar, por exemplo, Léo Maná, Robert Renan, Guilherme Biro, Giovani, Wesley estrearam no profissional, tá? Então, a gente pode ter muitas estreias aí com o Vitor Pereira, ele querendo avaliar, analisar essa garotada e ainda assim aproveitar alguns que já estavam sendo, né, utilizados. Então, a informação é que sim, ele gosta muito de utilizar a base,